Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar, com a canção para o nosso mentor, Padre Germano. Cláudio, por favor. Padre Germano, olhai por nós, dai a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer uma página de abertura do livro Episódios Diários. A mensagem é de Joana de Ângeles, recebida pelo nosso irmãozinho Divaldo Franco. E vibrações positivas para ele. Tem como título Perturbações. Prestem atenção, porque a gente não vai fazer comentário no final, então fiquem atentos. Apesar de tuas boas disposições, surgem momentos em que estranhos estados da alma assomam, perturbando-te a lucidez e o entusiasmo. Esses constituem desafios graves que podem levar a imprevisíveis resultados negativos. Surgem como depressão ou desinteresse, que defluem de uma observação infeliz, ou de uma palavra azeda, ou de uma discussão desgastante. Há ocasiões em que se manifestam como nuvem obnubiladora do discernimento, quer dizer, apagando, atrapalhando o discernimento, insistente, que termina por gerar indisposição íntima, quando não leva a distonias e agressividades mais contundentes. Olha só. Além dos fatores normais sociopsicológicos do relacionamento ou da emoção, originam-se na interferência psíquica de desencarnados que se comprazem em inquietar, inspirando desespero e conduzindo a estágios afligentes. Vivemos em quase permanente intercâmbio psíquico uns com os outros, no corpo físico e fora dele. Mentes disparam dardos contra outras, atingindo o alvo com pontaria segura e estabelecendo telefone de comunicação perturbadora. Interrompe as telepatias deprimentes, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Sai um pouco e respira ar puro.
Recorda os planos ideais que acalentas. Dialoga um pouco com alguém que te inspira simpatia. Ora por alguns instantes. Estes expedientes expulsarão a onda de perturbação que te envolve e tornarás ao estado de tranquilidade. Perfeito. Bom, vamos fazer a nossa prece, né? E nesse momento vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a proteção de Deus, de Jesus, que eles permitam que Germano e a sua falange espiritual possa atuar sobre nós, atingindo os nossos corações e as nossas mentes, acalentando as nossas dificuldades, os nossos problemas, tratando do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Pedimos por todos os nomes colocados nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados e irmãozinhos desencarnados. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que coloque ali a medicação complementar para os tratamentos dos irmãos que a trouxeram. Pedimos pela nossa irmãzinha Maeli, que fará uso da palavra, que seja inspirada e amparada pelo plano espiritual desta casa. E assim, então, na certeza de que ao entrarmos por aquele portão, já começamos a receber aquilo que precisávamos, pedimos a permissão para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Tem alguém pela primeira vez aí hoje? Acho que não, né? Então todo mundo já conhece a Maeli, é com ela aí. Olá, boa noite. Fique à vontade. Tudo bem? Vamos falar de um assunto bom? Sentar. A Eliane aqui. Sim. O poder da fé. Bom, a gente podia ficar só com a página de abertura, né? A Joana já abriu bem o caminho para a gente, né? Quem nunca sentiu essas perturbações? E teve que voltar para esse templo interno que Jesus nos chama, né? Nos convida, que é a oração, para que a gente pudesse restartar o programa, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, falando de fé. E eu acho que a gente só pode falar de fé quando a gente vive uma experiência, né? Não uma experiência de vamos dizer assim, de elevação necessariamente, mas uma experiência de perturbação, onde a fé pode nos trazer para um lugar de eixo, né? Ontem eu não estava num dia muito bom, tá? São esses dias que a gente tem e que a cabeça fica pensando coisas do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Não, hoje não. Porque ele fica aqui e aí eu me movimento demais. Daqui a pouco eu arrio e esqueço dele. Quando eu vou ver a filmagem, eu falo, gente, por que eu não segurei o microfone? Tá bem aqui, querida. E aí, a gente vai percebendo como que a gente pode ir administrando essas perturbações, os pensamentos, através de quê? Do poder da fé. Através da nossa oração, daquilo que nos conecta a Deus. A primeira desconstrução que a gente precisa fazer é achar que fé é algo religioso. A gente tem essa mania, ou esse vício que vem conosco há muitos séculos, de achar que fé só tem a ver com ato religioso. Então a gente coloca o nome lá na caixinha, coloca a garrafa de água lá, como se a gente precisasse de algum lugar para que a gente pudesse ter fé de que algo vai acontecer. Não é assim que funciona? E aí a gente coloca o nome com fé, e você disse muito bem, que é algo complementar. Por que complementar e não elementar? É complementar porque o primeiro movimento precisa ser meu. Os espíritos vão
complementar. Assim como o passe. Eu vou tomar o passe. E aí eu tô aqui pensando no jantar, porque eu tô com fome. Eu tô aqui pensando na panela que eu quero botar no fogo quando eu chegar. Eu tô aqui pensando no cachorro, que eu não fui para casa, eu tive que vir direto, porque não ia dar tempo, e o cachorro tá com fome. Enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o primeiro movimento é seu. Você acha que o primeiro movimento é de Deus, mas não é. Você já foi criado, você já está em evolução. E por que você está achando que o primeiro movimento é dele? Ele já fez você. Então agora o movimento é seu. Só que aí a gente fica, né? Tentando ver se ele faz alguma coisa que aí talvez eu me mexa. Não, eu preciso me mexer para sair da perturbação. E aí sim, ele vai complementar. Com o que, Maëlle? Com aquilo que eu desconheço. Com aquilo que eu não sei ainda o caminho. E sabe qual é a grande questão? A outra grande questão da gente com fé é que a gente quer saber como. Como que eu vou conquistar aquela casa? Como que eu vou sair daquele emprego? Como que eu vou encontrar o amor da minha vida? Como que... E o amor da sua vida, o trabalho, ou qualquer outra coisa, você não sabe como vai chegar. Eu sei disso por experiência própria. Você não sabe como isso vai chegar. Mas o primeiro movimento precisa ser seu. Então, o poder da fé, ele não pode estar vinculado à crença, e isso Emmanuel vai dizer aqui, ó, no livro Consolador. Ele não pode estar vinculado a uma crença religiosa. Ele precisa estar vinculado a um movimento meu. Porque aquela água que está ali, ela só vai fazer efeito em mim se eu fizer o movimento. Porque se os espíritos colocarem os fluidos e o meu movimento for zero, não adianta. Já ouviram falar de passe refratário? A pessoa está na cadeira, o passista está aplicando o passe e ele sente a mão voltar. O que é isso? A criatura não está receptiva. Então, o passe, o fluido magnético, só pode chegar em meu benefício se eu estiver aberto a receber. Assim como o dinheiro, o amor da minha vida, o trabalho, a casa, tudo só vai chegar para mim aquilo que eu quero se eu estiver receptivo para isso. Ficou claro esse início? Então, fé não é uma coisa religiosa. A fé nos pertence. É algo inato em nós, é uma virtude que o Espírito traz. Então, ele não precisa necessariamente de algo fora. Só que o que a gente foi construindo socialmente? Algo fora. Então, eu ainda preciso de um templo religioso para me conectar. Mas quando eu estiver realmente seguindo o Evangelho, eu vou precisar de um templo? Não. Eu sou o templo. Eu me conecto e mando a mensagem. Eu me conecto e recebo a resposta. Isso é o poder da fé. E aí perguntaram ao Emmanuel no livro Consolador. Eu estava vendo, gente, o livro é de 1940. 1940. Então, na terceira parte que ele vai tratar do espiritismo, porque primeiro ele vai falar da ciência, depois ele vai falar da filosofia, e depois ele chega no espiritismo. Nessa terceira parte, no quarto item, ele começa a falar de fé. De fé. Então, ele começa na questão 352, para quem tiver interesse, e eu vou ler a 354. Ele diz assim, perguntaram a ele assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Eles queriam saber de Emmanuel o que é ter fé. Eu não vou ler a resposta toda, mas no segundo parágrafo ele diz assim: conseguir a fé
é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, alguém que tem fé, ela tem fé não só pela via da razão, porque ela sabe, mas pela via do sentimento. O sentimento também diz, eu sei que vai dar certo. Eu sei que eu vou chegar. Não importa se eu vou levar 1 ano, 1 mês, 3, 4. Eu sei. É uma convicção. Não é mais uma crença. Perceberam que ele desloca desse lugar de fé religiosa. Ele coloca a virtude. Eu sei. Então eu já não creio mais. Eu sei que é. É diferente. Ah, eu creio que eu sou um espírito. Bom, você já deveria saber que é. Por várias razões. Mas às vezes a gente vacila, né? Porque aí vem as preocupações e aí, né? Bom, então o tema da palestra está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, o primeiro item, poder da fé, vai do item 1 ao item 5. Então, vou tentar fazer um resumo do que Kardec colocou aqui para não ficar maçante. Todo mundo pode ler em casa, né? Quem está nos assistindo aí pelo YouTube e quem está aqui conosco também pode reler. Lembra aquela parte que Jesus diz assim, ó? Então lhe disseram, por que nós não podemos lançá-lo fora? Os apóstolos foram chamados para curar uma pessoa que estava endemoniada. E aí eles não conseguiram. E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. A gente pegou essa passagem e diz que é do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como. É um advérbio de modo, não é isso? Advérbio de modo. Como? Então, como é diferente de tamanho. Como é um grão de mostarda? Vocês já viram? Já. Ele é pequenininho, redondinho, não é? Tem uma cor mostarda. E o que ele traz dentro dele? Uma árvore gigantesca. Ela chega a ter quase 6 metros de altura. Fora a extensão da copa, que é imensa. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, como um grão de mostarda é pequenino e potente. Concordam? Ele é um grão pequenino. E ele é o quê? Potente. Eu acabei de dizer o tamanho que a árvore pode chegar. Mas se você não tem essa fé, se a sua fé é uma fé vacilante, como Jesus dizia, de pouca fé. Ou seja, a sua fé é uma fé que está muito bem quando tudo está bom e está muito mal quando as preocupações chegam, como a Joana fala. Se você é normal como eu, ou se você ainda está num estágio evolutivo igual ao meu, você oscila, certo? Então, um dia você acorda bem à beça e está super feliz com a sua vida. Outro dia você está angustiado, derrotado, triste, porque uma coisinha minúscula te aconteceu. Não é assim? Então, qual é o primeiro item que Kardec vai trazer no item 2 desse trecho? Ele diz, é certo que no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer, quando duvidamos de nós mesmos. O interessante é que ele não começa o texto falando que a gente duvida de Deus. Ele começa um texto falando de fé,
onde o primeiro tópico que ele vai tocar é quando você duvida de quem? De si mesmo. Então, quando você duvida de si mesmo, você não consegue criar a vida que você gostaria. Você já se perguntou isso? Quantas vezes você duvida de você? Quantas vezes você se achou capaz de fazer algo? Foram poucas, né? Se você é como eu, foram poucas. Poucas, né? Mas e quando você fez aquilo? E todo mundo dizia, nossa, ficou ótimo, ficou excelente. O que você achou internamente? Ou aquela pessoa tá doida, né? Que você não fez nada demais, ou ela tá puxando o saco, né? É assim que a gente fala, não é? Então, o que ele está trazendo em primeira instância? Que quando a gente não confia nas nossas próprias forças, nós não somos capazes de realizar as coisas. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar quando você não estiver realizando algo é: será que eu estou duvidando de mim? Esse deve ser o primeiro ponto. Segundo ponto, ele traz no item 3. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Aquelas pessoas que foram buscar Jesus para tirar Lázaro do sepulcro, elas estavam calmas? Calmas? Como que elas estavam? Afoitas, desesperadas. Não é? Agora vamos pensar na mulher hemorroíça. Aquela que toca Jesus no meio da multidão. Será que ela estava afoita, apressada, nervosa, angustiada? Provavelmente ela estava calma. Porque se ela tivesse muito afoita, rapidamente eles teriam tirado ela dali. Mulher sangrando, naquela época, não ficaria. Ela teve que ter calma suficiente para chegar na hora certa, tocar no lugar certo, com a fé nela mesma. Concordam? Uhum. Se ela não tivesse fé que ela ia conseguir chegar nele, tocar nele, será que ia dar certo? Provavelmente não. Ela seria massacrada antes de chegar nele. Então ele diz, a fé insegura sente a sua própria fraqueza. E quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir à força e com violência. Não é assim? Quando a gente não tem fé que algo vai acontecer, a gente quer quebrar tudo. A gente quer explodir com aquela pessoa, a gente quer discutir, porque a gente acha que esse é o melhor caminho. E o que Kardec está dizendo mesmo, hein? Que quando eu faço um ato de violência, o que eu estou mostrando? Fraqueza. Aonde? Na minha fé. Então eu quero discutir, quero esbravejar. Meu chefe disse que ele ia me dar um aumento. Ele não me deu, ele deu para fulano, ele promoveu o ciclano. Aí você fica ensandecido, né? Querendo aquilo a qualquer custo. O que é isso? Fraqueza. Na própria fé. Lembra daquele filme, O Todo-Poderoso? Acho que é de 2003, se eu não me engano. Eu gosto sempre de ver aquele filme. Já vi várias vezes. Porque aquele filme mostra várias das nossas emoções e do nosso modo operandi com Deus. A gente quer que ele faça de qualquer jeito. E aí tem uma cena que ele ajoelha no meio do asfalto para pedir a Deus. Nisso vem um caminhão e atropela ele. Aí ele morre. Aí ele vai parar no mundo espiritual. Aí Deus fala para ele, meu filho, orar no meio da avenida não tinha como dar certo.
Mas eu estava desesperado. É a gente, né? É a gente. É essa fé fraca. Essa fé que não se sustenta por si só. Que a gente quer brigar com todo mundo, quebrar tudo, para ele fazer o quê? O que a gente quer. Que o filme mostra claramente isso. Quando ele pega os poderes, o que ele faz? Ele ajuda alguém? Não. Ele se ajuda. Fazendo o quê? Prejudicando um monte de gente. Não é assim? Egoísmo puro. E como é que a gente age? Assim. A gente quer que ele faça a nossa vontade. A do coleguinha, o coleguinha pode esperar, faz a minha. Depois você atende o fulano. Só que a gente esquece que todo mundo é filho, né? Vamos para o item 4, cada hora. Ele diz assim: necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. A gente costuma olhar para uma pessoa que tem muita fé e verdadeiramente, em algum momento, achar: fulano sempre acha que sabe tudo, né? Fulano sempre fala umas coisas e não é que acontece? A pessoa tem fé. Mas no nosso olhar, aquela pessoa é presunçosa. A mulher, no filme do Todo-Poderoso, ela ora toda noite. Ela fala com ele sobre Deus, mas ele não está nem aí. E na cabeça dele, o jeito que ela faz não está certo. Soa presunçoso. É como quando a gente olhava o Chico ou a Madre Teresa, é como se fosse assim: mas para ele é fácil, né? Quero ver para mim. Gente, será que o Chico tem alguma coisa diferente da gente? Ele foi feito igual. Mas qual é a grande diferença? Qual é o salto quântico? A fé, né? A fé. A fé aliada à humildade. Não é aquela fé que quer esfregar no outro, não. Gandhi, quando foi libertar a Índia, mostrava a sua fé pela humildade dele. Ele tinha certeza que ele ia libertar aquele povo. Ele não sabia como, mas ele tinha certeza que ele ia. Porque o como não está na nossa mão. Como é que Jesus ia tirar Lázaro daquela situação? Ninguém sabia como. Ninguém sabia como. Porque o como não é ponderável, o como é imponderável. Você não sabe como alguma situação chegou na sua vida, mas ela chegou. Seja boa ou ruim, ela chegou. E aí você fica: mas como? Como isso chegou? Chegou. Se for bom, você fica feliz a beça. Se for ruim, aí vem a preocupação, né? Então, é por isso que os bons espíritos vêm em nosso auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. Olha que interessante. A gente acha que uma pessoa presunçosa, ela é muito orgulhosa. Não, ele diz que, na verdade, ela tem pouca fé. E aí ela usa o orgulho, porque o orgulho vai mascarar toda essa falta de fé, essa fraqueza que aquela pessoa tem. Então ela impõe o peito, né? Coloca aquela coisa toda, aquela pompa toda, mas na verdade não tem nada. Último tópico. Ele diz assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a esse poder, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. O Chico dizia que uma mãe, quando faz uma prece, ela não fala com Deus, ela arromba a porta.
Isso vale para qualquer um de nós. É claro que ali ele estava falando com mães, porque esse foi o trabalho dele durante um bom tempo. Trazer cartas de filhos que haviam falecido para essas mães. Que a maioria que procurava eram as mães. Mas isso vale para todos nós. E Kardec está dizendo isso há quase 200 anos aqui, nesse trecho. Quando você movimenta verdadeiramente a sua fé, você é capaz de fazer o imponderável. Vocês já leram aquele livro Entre a Terra e o Céu? Esse livro começa com uma prece de uma criança. Mas o que move todos aqueles personagens do livro? É a prece da criança? Não. É a fé daquela criança. Porque aquela prece dela vai direto para o ministro de nosso lar, Clarencio. A prece não passou nem pelo mentor dela, a prece subiu direto. Direto. Então, isso significa que, a depender da sua fé, do seu sentimento naquele momento de fazer uma prece, uma meditação, ou de olhar o céu, ou de falar um graças a Deus, pode ir tão alto que não vai passar pelo seu espírito protetor, vai direto para Deus. E o mais engraçado, ele responde a todo mundo. Você acha que não, né? Você acha que já fez prece que ele não respondeu, confessa. É ou não é? Você já achou isso? Pode falar. Todo mundo já achou isso. Ah, não é possível, ele não escutou a minha prece. Ele não me respondeu nada. André Luiz diz que ele não esquece de responder nenhuma. Todas são respondidas. E nesse filme também mostra isso. Ele responde a todas. Não fica uma sem responder. Então, será que é a forma como a gente faz que tem que mudar? Ou será que é a fé com que a gente faz que tem que mudar? Porque não tem forma para falar com ele, né? É Wi-Fi o tempo todo. De graça, hein? Você nem paga. Não deixa de funcionar, funciona o tempo todo. Não tem corte. Mas tem dia que você nem liga o Wi-Fi, né? Dá aquela pane, chamada preocupação, e aí você esquece que pode falar com ele, que pode pensar, que pode pedir ajuda, porque às vezes o negócio aqui aperta, né? Às vezes aperta. Então, quando você faz esse movimento, o imponderável pode acontecer. E ele diz mais, você vai mexer, mudar as qualidades do fluido cósmico universal. Você tem noção do que é isso? Eu acho que a gente não tem muita noção do que é isso, não. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Alguém faz uma prece com tamanha fé que vai mexer, modificar a qualidade desse fluido. E vai alterar não só a vida dela, mas a vida de várias pessoas. É isso que está no livro, Entre a Terra e o Céu. É uma pessoa fazendo uma prece. E 2 anos depois, várias vidas transformadas. Entenderam por que Gandhi conseguiu libertar a Índia? Basta um. Não precisa uma multidão. Mas se a gente soubesse disso em larga escala, talvez juntando todos nós, quanta coisa será que a gente não faria, hein? O que falta, então? Além de fé. Vontade. A gente não tem muita vontade. Porque nós fomos educados que alguém vai nos dar.
Quando a gente é criança, papai e mamãe vão nos dar. Não é? Aí a gente vira adulto. Ou melhor, o corpo cresce, porque nem todo mundo virou adulto não, tá? Isso é uma notícia que eu quero dar para você. Nem todo mundo virou adulto não. Muita gente faz aniversário, fica mais velho, mas não ficou adulto não. Porque a gente ainda age como criança, esperando que ele dê algo. E aí a gente fica igual a Pedro quando perguntava para ele: mas, Senhor, qual é o dos melhores aqui entre nós? Que pergunta! A gente também faria. Porque a gente quer saber coisas rasas. A gente não quer ir muito fundo. Aí, quando Jesus mergulhava, colocava eles para pensarem mais fundo, eles dormiam. Quantas vezes deixaram Jesus falando sozinho? Pode ter certeza. Dormia. Ou então agia como Marta. Estava fazendo um monte de coisa e não estava ouvindo o que ele estava falando. É o que a gente faz. Então, não precisa muita coisa. Mas precisam algumas coisas. Vontade e fé. Porque para Gandhi não bastou só fé. É claro que não basta só fé, gente. Tem que ter vontade. Eu tenho que saber para que eu quero isso aqui. Qual é a minha intenção? Para que eu quero libertar esse povo? Qual é a minha ideia? Ganhar uma estátua? Ser Marte? Todo mundo falar de mim depois que eu morrer? Eu não acredito que nenhuma dessas opções estivesse na cabeça de Gandhi. Então, quando ele é convocado, porque ele é convocado a libertar a Índia, e é uma mulher que diz isso para ele, Helena Blavatsky, ela fala para ele: você foi estudar direito na terra do seu inimigo? Ele foi fazer direito na Inglaterra. Ela disse: tem um pouco de contrassenso, não? Vocês estão sendo esmagados, massacrados, e você vai estudar na terra deles? O que você pretende? Pretendo ser um advogado, ajudar as pessoas. Ela disse: eu acho que tem uma outra forma de você ajudar sem ser advogado. O diálogo mexeu tanto com ele que ele desistiu de levar adiante. Ele chega a se formar, mas ele não advoga. Ele volta para a Índia desesperado, porque ele precisava achar uma saída. Como assim? Você vai estudar na terra de alguém que está humilhando o seu povo? Ela viu, ela enxergou nele a potência, capaz de transformar aquela nação. E assim Deus faz conosco. Manda alguém que vai te dizer na lata o que você tem que fazer, só que aí você não acredita. Lembra do primeiro item? Acreditar em você. Aí você não acredita em você. E aí você não consegue ter uma fé lúcida. A fé é uma fé atrapalhada, fraca. E aí você se torna uma pessoa presunçosa. Nada humilde. E aí não vai ter como a gente conseguir tocar esse fluido cósmico com essa presunção. É preciso saber pedir ajuda, né? E aí ele encerra dizendo assim: eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico, normal, uma fé ardente, não é uma fé qualquer, é uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. A fé
É uma lei natural. Ela nos pertence. E por nos pertencer, é que a gente tem que começar a saber como usá-la. Não, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Eu acredito. Você pode ganhar. Se você realmente tem uma fé, como ele está dizendo, ardente. Não é uma fé qualquer. E somar isso ao seu fluido. Aquilo que você está emanando com aquela rogativa. Porque lembra o que o Emmanuel falou? Não é crer. É saber. A gente só costuma acreditar que algo é realmente para nós quando aquilo se manifesta, não é? Quando foram chamar Jesus para curar Lázaro, aquele povo só acreditou quando viu Lázaro sair. Quantos será que realmente acreditaram antes de ver Lázaro sair? Provavelmente não foi toda a multidão. Assim também conosco. Nem sempre a gente alcança aquilo que quer, não é porque nos falta ajuda espiritual. Não é. É porque falta em nós fé. A fé em mim, a fé naquilo que eu posso realizar, a fé naquilo que a vida está trazendo para mim e eu posso transformar aquela oportunidade que eu estou achando horrível em algo bom. Em ponte. Tem um desenho, eu acho que é a história de dois irmãos, agora eu não me lembro. Eu sei que tem uma cena que eles vão atravessar um abismo. E aí o irmão fala para ele, acredita, a gente vai conseguir, vai dar certo. E aí quando ele começa a pisar no vazio, começa a se fazer uma ponte. Isso é fé. Eu coloco o pé no vazio, porque eu sei que a ponte vai ser construída. O problema é que eu quero saber o como antes. Como Jesus vai tirar ele dali? Como Gandhi vai salvar a Índia? Como o Chico vai escrever quase 500 livros? Como? E aí, quando a gente não confia, quando a gente não tem essa confiança primeira que é em mim, eu que sou o dínamo, gerador da minha vida, o que Deus vai poder fazer se eu estou dizendo que eu não consigo? Nada. Mas como assim, Maela? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é. Mas ele te deu uma coisa mais poderosa ainda. Sabe qual é? Qual é a coisa mais poderosa que ele te deu? Livre-arbítrio. Esse é o carimbo de que ele é perfeito. Porque se ele não te desse o livre-arbítrio, ele não seria perfeito. Ele te deu liberdade de escolher, de fazer da sua vida o que você quiser. Inclusive, nada. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa fazer alguma coisa com aquilo que a gente traz. Se a gente conseguir fazer uma mínima coisa, eu tenho certeza que a gente vai para o plano espiritual mais felizes. Agora, já pensou você chegar lá e não conseguir fazer nada? Vai ter que aguardar a próxima vez e sabe quando, né? Então, vamos fazer agora. Tem gente esperando o carnaval passar para o ano engrenar. O ano já começou, não sei se você sabe. Mas o ano já começou. A sua vida já está, rodando aí alguns dias de 2025. Então, vamos embora. Eu não entendo por que a gente fica esperando algumas coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Nada a ver. Eu posso começar a fazer as coisas agora e, se eu quiser
pular carnaval, descansar no carnaval, viajar no carnaval, fazer um retiro no carnaval, qualquer coisa eu posso fazer. E coloquei a minha vida para andar, mas não, eu estou esperando uma chancela. Bom, agora passou o carnaval, agora pode ir. Pelo amor, né? Somos espíritos imortais, criatura. Você está aqui de passagem. Então vamos embora usar o nosso tempo a nosso favor. Que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa usar o tempo e fazer um 2025 diferente, como a gente quer que ele seja. Certo? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada, minha irmã. É isso aí. Vamos trabalhar. Para os nossos irmãos internautas, né? Aquele ok, o like aí é importante. Façam comentários também, hein? Né? O pessoal é preguiçoso, tá? Boa noite a todos.